Depois de perder tudo, Jó não recebeu respostas imediatas. Não houve explicações. Não houve alívio. O céu permaneceu em silêncio, e talvez essa seja a parte mais difícil da fé. Não é perder coisas, é continuar crendo quando Deus não diz nada. Jó havia perdido seus filhos, seus bens, sua saúde e sua estabilidade. Mas agora, ele enfrentava algo ainda mais profundo: a sensação de abandono. A Bíblia diz que Jó se sentou em cinzas, coberto de feridas em silêncio. Seus amigos vieram para consolá-lo, mas ficaram 7 dias sem dizer uma palavra, porque viam que a sua dor era grande, como está escrito em Jó capítulo 2, versículos 12 e 13. Às vezes, quando a dor é grande demais, nenhuma palavra parece suficiente, e o silêncio pesa mais do que qualquer acusação. Jó não amaldiçoou a Deus, mas começou a questionar. Começou a falar da dor que ardia dentro dele. E isso é importante entender. Questionar não é o mesmo que abandonar a fé. Às vezes, é justamente o grito de quem ainda crê. Talvez você já tenha passado por um momento assim. Você orou, você esperou, você confiou, mas a resposta não veio. E o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. O silêncio de Deus não foi a única dor que Jó precisou enfrentar. Quando as respostas não vinham do céu, começaram a vir dos homens. Seus amigos, que a princípio se calaram diante da sua dor, logo passaram a falar. E quando falaram, não trouxeram consolo. Trouxeram acusações disfarçadas de espiritualidade. Eles diziam que nenhum sofrimento é sem motivo. Que se Jó estava passando por aquilo, algum pecado oculto precisava existir. Alguma falha precisava ser confessada. Alguma culpa precisava ser encontrada. Essa lógica parece correta à primeira vista, mas ela ignora algo essencial. Nem toda dor é punição, e nem todo sofrimento é resultado de erro pessoal. A Bíblia registra longos diálogos entre Jó e seus amigos, onde eles tentam explicar o inexplicável, com argumentos humanos, como está escrito entre Jó capítulos 3 ao 31. Jó escuta tudo, ele pondera, ele sofre. Mas ele não aceita uma mentira apenas para aliviar a dor. Em um dos seus desabafos mais profundos, Jó declara que sua alma está cansada da vida e que falará na angústia do seu espírito, como está escrito em Jó capítulo 10, versículo 1. Esse é um ponto extremamente humano da história. Jó não é um herói distante. Ele é um homem quebrado, tentando entender como alguém que sempre temeu a Deus pode estar vivendo um sofrimento tão intenso. E talvez esse seja o momento em que muitos desistem. Não quando perdem tudo, mas quando são julgados pela própria dor. Quando pessoas dizem: se você estivesse em comunhão, isso não teria acontecido. Se sua fé fosse maior, você não estaria assim. Deus não permitiria isso se você fosse justo. Essas palavras machucam mais do que o sofrimento em si, porque elas fazem a dor parecer culpa. Mas Jó permanece firme em algo essencial. Ele não entende o que está acontecendo, mas sabe quem Deus é. Mesmo confuso, mesmo ferido, mesmo sem respostas, Jó se recusa a aceitar uma explicação falsa só para silenciar o coração. E isso nos ensina algo poderoso. Fé verdadeira não é fingir que está tudo bem. É continuar buscando a verdade, mesmo quando tudo parece injusto. Talvez hoje você esteja cercado de vozes. Vozes que julgam. Vozes que acusam, vozes que não conhecem a sua história completa. Mas assim como Jó, Deus conhece o coração e vê aquilo que os homens não veem. Em meio às acusações, ao silêncio de Deus e à dor que parecia não ter fim, Jó começa a falar não apenas com os homens, mas com o próprio Deus. Ele não levanta palavras bonitas, ele não ensaia discursos religiosos. Ele abre o coração ferido e fala com honestidade. Jó começa a perguntar por quê. Por que nasceu? Por que foi preservado até aquele momento? Porque Deus parece esconder o rosto justamente quando ele mais precisa. A Bíblia registra que Jó desejou nunca ter vindo à luz, expressando o peso insuportável da sua dor. Como está escrito em Jó capítulo 3, essas palavras podem chocar alguns, mas elas revelam algo profundo. Jó não estava fingindo fé. Ele estava vivendo fé no seu estado mais cru e verdadeiro. Existe uma diferença enorme entre blasfemar e lamentar. Blasfemar é rejeitar a Deus. Lamentar é continuar falando com Ele, mesmo quando o coração está quebrado.
Jó não se afasta de Deus. Ele se aproxima com lágrimas. Ele não se cala por medo. Ele fala porque ainda acredita que Deus ouve. Em um de seus momentos mais marcantes, Jó declara que sabe que Deus é justo, mas não consegue entender por que alguém justo sofre tanto. Como vemos em Jó capítulo 27, versículos 2 e 3. Essa tensão é algo que atravessa gerações. Quantas pessoas hoje continuam orando, mas não conseguem mais cantar? Continuam indo à igreja, mas carregam perguntas que nunca foram respondidas. E isso não faz delas menos fiéis, faz delas humanas. A fé de Jó não é uma fé confortável. É uma fé que dói, é uma fé que sangra, mas é uma fé que se recusa a desistir. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você não abandonou a fé, mas também não sente mais alegria. Você ora, mas o coração pesa. Você crê, mas não entende. E se isso for exatamente o lugar onde Deus começa a trabalhar de forma mais profunda? Porque a fé que passa pela dor não é destruída. Ela é refinada. Por muito tempo Deus não respondeu Jó. Nenhuma explicação veio do céu. Nenhuma resposta imediata rompeu o silêncio. E esse detalhe é fundamental. Porque o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que algo maior está sendo construído. Enquanto Jó falava, chorava, questionava e sofria, Deus não estava indiferente. Ele estava atento. Ele estava ouvindo cada palavra. Ele estava vendo cada lágrima. A Bíblia não registra Deus interrompendo Jó no meio da dor. Ele permite que Jó fale, que Jó questione e que Jó exponha sua alma. Isso nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Deus não é ameaçado pelas nossas perguntas sinceras. Ele não se ofende com a dor apresentada com verdade. Em Jó capítulo 23, Jó expressa um sentimento que muitas pessoas conhecem bem. Ele diz que procura Deus, mas não consegue encontrá-lo. Vai para frente, vai para trás, para a direita e para a esquerda, mas não o percebe. Mesmo assim, Jó afirma algo extraordinário, que Deus conhece o caminho que ele percorre e que, quando for provado, sairá como ouro. Como está escrito em Jó capítulo 23, versículo 10. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a história bíblica. Jó não diz que entende o processo. Ele não diz que gosta da prova, mas ele confia que o processo não é inútil. A dor que Jó vivia não era o fim da sua história. Era o meio. E quantas vezes nós confundimos o meio com o fim? Achamos que Deus nos abandonou, quando, na verdade, Ele está nos moldando. O silêncio de Deus não é vazio. Ele carrega intenção. Ele carrega propósito. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Você procura respostas, mas encontra silêncio. Você busca sinais, mas vê apenas espera. E ainda assim, se você continuar, se você não desistir, se você permanecer, esse silêncio vai se transformar em revelação. Porque Deus nunca se cala para sempre. Mesmo sem respostas, mesmo cercado de dor, Jó chega até um ponto decisivo dentro de si. Ele não recebeu explicações, não viu o futuro, não teve garantias de restauração, mas algo permaneceu vivo dentro dele. A convicção de que Deus ainda estava no controle. Em meio ao sofrimento, Jó faz uma das declarações mais conhecidas e mais profundas de toda a Bíblia. Ele afirma que sabe que o seu Redentor vive e que, no fim, ele se levantará sobre a terra. Como está escrito em Jó, capítulo 19, versículo 25. Essa declaração não nasce de conforto. Ela nasce da dor. Ela não vem depois da restauração. Ela surge no meio da perda. Jó não diz que tudo está bem. Ele diz que Deus vive. E isso muda tudo. Porque quando não entendemos o processo, mas confiamos no caráter de Deus, a fé encontra um lugar para descansar. Essa é uma fé madura, não baseada em recompensas imediatas, não sustentada por circunstâncias favoráveis, mas firmada em quem Deus é. Jó continua sofrendo. O silêncio ainda existe. As respostas ainda não vieram. Mas agora há algo diferente. Há esperança, e esperança não é negar a dor. Esperança é olhar para além dela. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. Você não viu mudança, não recebeu explicação, não entende por que as coisas aconteceram como aconteceram. Mas ainda assim, algo dentro de você insiste em crer, insiste em confiar, insiste em esperar. E essa pequena chama de esperança é mais poderosa do que toda a dor que tenta apagá-la.
A história de Jó nos ensina que Deus não desperdiça sofrimento. Mesmo quando ele se cala, ele continua escrevendo. E o que hoje parece silêncio, amanhã se revelará como propósito. Antes de encerrar, guarde isso no seu coração. A história de Jó não é sobre perder tudo. É sobre continuar crendo quando nada faz sentido. É sobre permanecer fiel mesmo quando o céu parece em silêncio. É sobre confiar que Deus está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se enxergou na história de Jó, isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja usando essa palavra para fortalecer sua fé, em um tempo em que você também enfrenta silêncio, espera e dor. Se essa mensagem te ajudou, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Se inscreva para continuar caminhando conosco pelas Escrituras, porque no próximo vídeo vamos ver o momento em que Deus finalmente responde Jó e revela algo que muda tudo. Que Deus fortaleça sua fé, traga paz ao seu coração e te lembre que o silêncio não é o fim da história.